Alegria a gente poder estar entrando um novo ano na presença do Senhor. Estamos aqui no limiar de um novo ano. O nosso desejo é que o Senhor possa encher os nossos corações com a sua graça. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, na casa de Deus, na presença de Deus, junto com o povo de Deus, para ouvir a palavra de Deus e glorificar a Deus, e entrar um novo ano com nova disposição, novos desafios, e o desejo também de servir ao Senhor com os nossos dons e talentos. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e o nosso desejo é que o Senhor possa encher os nossos corações com o seu Santo Espírito, para que possamos sair daqui fortalecidos e direcionados por meio da sua palavra. Hoje nós iremos falar das metas de Deus para o ano 2026, e eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Josué capítulo 1, versículo de 1 a 9, e nós estaremos lendo esse texto para a nossa edificação. Livro de Josué, diz assim a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos, mais uma vez, para que possamos ler esse texto em pé, para a nossa meditação. Você que está acompanhando em casa a transmissão, que Deus abençoe também a sua vida e a sua família, que você possa estar do início ao fim deste culto, onde Deus tem uma palavra especial para o seu coração. Deus fala a Josué e anima-o. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dá a teus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Verso 9, todos juntos? Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da tua palavra, Senhor. A tua palavra foi aberta, e os nossos corações também estão abertos para o Senhor, para guardarmos a tua palavra no mais profundo do nosso ser. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saímos daqui tocados pelo teu Santo Espírito, direcionados pelo Senhor, com um desejo muito grande de vivermos uma vida apegada a ti, uma vida voltada para o Senhor. Toque em cada coração, Senhor, toque em cada mente, toque em cada vida, que o Senhor esteja renovando a nossa força, Senhor, renovando, ó Deus, a nossa disposição e o nosso desejo de servir o Senhor e de perseguir as metas do Senhor para este novo ano, ó Deus, que está se aproximando. Ó Deus, toque em cada coração, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos fortalecendo e nos, ó Deus, renovando por meio da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. A chegada de um novo ano desperta em nós um desejo de recomeços, e nós precisamos recomeçar bem, né, o ano. Não basta apenas começar bem, mas nós devemos também terminá-lo bem. E nós fazemos planos, nós estabelecemos metas, nós projetamos mudanças e alimentamos expectativas, esperanças. E queremos um ano melhor, uma família melhor, quem sabe um emprego melhor, mais organizado, mais próximo, um ano mais feliz, um ano abençoado e abençoador. No entanto, raramente nós paramos para refletir sobre uma questão fundamental, uma questão essencial. Quais são as metas de Deus para nós, para o próximo ano?
Desde a queda, o ser humano carrega no coração um desejo de autonomia, de independência de Deus. A essência do primeiro pecado não foi apenas desobedecer a Deus, não foi apenas comer do fruto proibido, mas querer viver uma vida sem Deus. A vida só tem sentido quando Deus é tudo na vida. Adão e Eva desejaram ser como Deus, e esta mesma inclinação também ocorre nos seus descendentes, porque nós somos uma raça caída, um mundo caído. A história humana é marcada por tentativas contínuas de excluir Deus da sua agenda. Quantos tiraram Deus da sua agenda? Agenda dos seus estudos, da sua família, dos seus planos. Tirou Deus do centro da realidade. Ao longo dos anos, isso se manifestou por meio de movimentos filosóficos, científicos, culturais. Pensadores como Nietzsche proclamaram a morte de Deus, dizendo: Deus morreu, Deus está morto, e nós o matamos. Uma rebeldia de um coração, de um homem caído, de um homem que se rebelou contra Deus. Teorias como o evolucionismo naturalista, que tentaram explicar o mundo sem um Criador. Carl Sagan disse que o cosmos é tudo que existe, sempre existiu e sempre existirá. E nós podemos perceber que ele então riscou Deus da sua história, da sua trajetória, dos seus pensamentos, dizendo que Deus não existe, que Deus não criou nada, que este mundo é tudo aquilo que existe. E nós podemos perceber então que ele deificou o universo, deificou a criatura, colocou a criatura no lugar do Criador. Nós temos também o racionalismo, o ateísmo, o agnosticismo, que eles buscaram então afastar a ideia de um Deus soberano que governa todas as coisas. É como se tudo acontecesse por acaso, o acaso é o Criador de todas as coisas. E mesmo entre cristãos não é fácil lidar com a verdade de que Deus reina absoluto sobre o universo e todas as coisas. O Senhor Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. O Senhor Jesus disse que não cai um pardal de uma árvore sem o consentimento do nosso Pai. O texto que nós lemos nos coloca diante dos momentos mais decisivos da história do povo de Deus. Israel estava às portas do cumprimento de uma promessa antiga, feita a Abraão, reafirmada a Isaque, confirmada a Jacó e aguardada por gerações desde os dias de José, que este povo ia ficar 400 anos no Egito, mas depois eles iriam para a terra da promessa, uma terra que mana leite e mel, e a terra prometida estava logo adiante. Era um tempo de transição, um tempo marcado por grandes expectativas e também por desafios. E Moisés, o grande líder, o grande legislador, um grande homem de Deus, havia morrido. E agora, um novo tempo se iniciava, e Deus chama então Josué para conduzir o povo nesta nova etapa, de conduzir esse povo à terra prometida. De maneira semelhante, meus irmãos, nós também estamos diante de um limiar, um ano que se encerra, trazendo consigo memórias, conquistas, lutas e aprendizados. Quantas coisas nós vivemos neste ano 2025, e chegamos até aqui porque o Senhor nos ajudou, nos amparou, nos guardou, nos fortaleceu, renovou a nossa força. Quantos de nós passaram pelo vale da sombra da morte? Quantos enfrentaram dificuldades, tristezas? Quantos também tiveram grandes conquistas na família, no trabalho? Outro ano então se abre diante de nós. Nós não temos mais nem 2 horas para entrarmos num novo ano. Um ano carregado então de expectativas, mas também de incertezas, de angústias. E é exatamente nesse contexto que a palavra de Deus então se mostra viva e atual, para que possamos entrar um novo ano sem medo, sem fobias,
sem desesperança, sem recuar, sem olhar para trás, sem correr dos desafios. Assim como o Senhor estabeleceu metas espirituais para Josué e para Israel, Ele também estabelece diretrizes claras para o seu povo hoje. Deus também nos direciona. E aqui nós podemos ver que as metas de Deus para o novo ano não são apenas desejos humanos, mas princípios espirituais que conduzem a uma vida abençoada, uma vida frutífera, uma vida vitoriosa, uma vida segura, debaixo do governo soberano de Deus. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que a soberania de Deus sobre a história dá um novo ano com esperança firme e confiando que Ele cumpre tudo o que prometeu. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que promete é o Deus que cumpre. Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. E ao iniciar um novo tempo, Deus nos chama a alinhar os nossos passos às suas metas eternas, reveladas aqui de forma clara em Josué, capítulo 1, verso de 1 a 9. E a primeira direção de Deus para a nossa vida, o primeiro princípio de Deus para que possamos ter um novo ano abençoado, é a apropriação das bênçãos de Deus. O verso 2 até o verso 4 diz o seguinte, vamos ler comigo? Vai aparecer na tela. Eu gostaria que pudéssemos ler esse versículo novamente, esses 3 versículos, 2, 3 e 4, todos juntos? Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Veja bem a promessa de Deus para Josué, levanta-te, passa esse Jordão. Eles não tinham canoa, era tempo de cheia, eles não conseguiam atravessar a nado, mas o Senhor diz, levanta-te, passa esse Jordão. A promessa da terra, meus irmãos, já estava dada, era um presente de Deus para aquele povo que viveu tanto tempo escravizado no Egito, 400 anos, e agora caminhando no deserto durante 40 anos, eles tinham diante de si uma grande promessa, e agora era necessário agir com fé. A bênção era real, mas precisava ser apropriada. A Escritura, meus irmãos, revela que Deus tem preparado grandes coisas para o seu povo. Ele mesmo declara, clama a mim, e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós devemos orar ao Senhor, clamar ao Senhor. O Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele diz que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Senhor diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Paulo afirma que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essas promessas não são vagas ou abstratas, elas se cumprem na vida dos filhos de Deus, porque aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É como alguém, meus irmãos, que herda uma grande propriedade, recebe a herança dos seus pais, mas continua vivendo como pobre, como se fosse pobre, porque nunca tomou posse daquilo que já lhe pertence. Tem uma grande fazenda, mas não produz nada. A bênção existe, mas não é desfrutada. Em Cristo, meus irmãos, todas as promessas de Deus têm o seu sim e o seu amém. E no novo ano, somos chamados a viver não como derrotados, mas como herdeiros em Cristo.
Nós devemos tomar posse pela fé das bênçãos espirituais que Ele já conquistou na cruz. Nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. A salvação é obra da graça de Deus. A salvação é um presente de Deus, mas nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus. Paulo diz que a salvação é pela graça, mas nós devemos tomar posse da vida eterna. É por isso que o texto diz aqui para nós o seguinte: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Aquela terra era um presente de Deus para o povo, mas eles deveriam tomar posse daquela terra, pisando naquela terra, se apossando das bênçãos de Deus, se apropriando daquilo que Deus tinha para eles naquela nova terra. Assim também, meus irmãos, é a nossa caminhada neste mundo. Nós devemos caminhar e nós devemos entrar o ano novo com disposição nova, se apropriando das bênçãos que Deus tem para o seu povo e desenvolvendo tudo aquilo que nós precisamos desenvolver para a glória do Senhor. Não é tempo de olhar para trás, não é tempo de recuar. O Senhor Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nós somos semeadores do reino de Deus, e nós devemos semear em todo lugar. O semeador saiu a semear, e nós devemos semear neste mundo a mensagem do Evangelho. Nós devemos sair em todos os lugares, anunciando a palavra do Senhor, e que possamos cumprir a nossa missão neste mundo. A Bíblia diz no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Que possamos tomar posse da bênção de Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Não olhe para trás, não recue, avance, cumpra o seu chamado, cumpra a sua vocação, e tome posse daquilo que Deus tem para você e sua família. Não deixe que Satanás possa arrebentar o seu casamento, arrebentar a sua vida espiritual, destruir a sua esperança. Olhe para frente, olhe para Deus, olhe para cima, como diz o salmista, eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, louvado seja Deus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, a segunda meta é disposição por andar vitoriosamente com Deus. Veja o que diz o verso 5 e 6. Vamos ler comigo? Vai aparecer aí também na tela, eu gostaria que você pudesse ler comigo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar a seus pais. Veja bem que Deus faz uma promessa poderosa, dizendo para Josué, ninguém te poderá resistir. Moisés morreu, mas Deus continua no trono. Moisés, o seu corpo foi escondido no Monte Nebo, para que ninguém pudesse adorá-lo, mas Deus continua no trono. E aqui o Senhor disse para Josué, ninguém te poderá resistir. Em Cristo, meus irmãos, nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo chega a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, só que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Simon, quando estava no leito de morte, com 34 anos de idade, a sua irmã lhe perguntou, o que será da obra de Deus, se você morrer? E ele diz então para sua irmã, não, Deus levantará
os seus obreiros para dar continuidade à obra. E Deus levantou. Naquele tempo, nós tínhamos apenas 5 igrejas organizadas, um seminário, poucos missionários, poucos pastores. E hoje, nós somos mais de 4.000 igrejas organizadas, mais de 5.000 pastores, pregando no Brasil. Nós somos mais de 300 missionários fora do país. Centenas de missionários plantando igrejas por esta grande nação. E o Senhor diz assim para Josué: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. A razão dessa vitória não está na força de Josué, mas na presença constante de Deus. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E a presença de Deus, meus irmãos, sempre foi o diferencial na vida do povo de Deus. Quando a gente olha para a história do povo de Israel andando no deserto, eles andaram 40 anos no deserto. Deus não deixou faltar o pão de cada dia, porque Ele enviou o maná. Deus não deixou faltar as vestes, porque as vestes não se acabaram. E nem as sandálias dos pés, porque Deus supriu as necessidades do seu povo. Deus fez que a água saísse da rocha. E quando o povo desejou comer os alimentos lá, de carne, os pepinos, os melões lá do Egito, Deus mandou cordonizes, e eles comeram carne em abundância. E o texto diz que havia uma presença de Deus constante na vida do seu povo. Durante a noite havia uma coluna de fogo. Era a presença de Deus ali com o seu povo para aquecê-lo durante a caminhada no deserto. E durante o dia, com um calor causticante, como está fazendo nesses dias aqui no Sudeste, havia uma nuvem para refrescar o povo, e era a presença de Deus. Então a coluna de fogo e a nuvem simbolizavam esta companhia fiel. Deus estava presente. Deus estava presente com o seu povo na caminhada do deserto. No Novo Testamento, Jesus também reafirma esta mesma promessa. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, Ele disse: todo o poder me foi dado, tanto no céu como sobre a terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Ele chega a dizer: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença de Deus, meus irmãos, a que nos mantém em pé. Se nós temos vitória na vida como povo de Deus, como família de Deus, é por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que nos conforta, que nos anima, que nos renova, que nos desperta e que nos direciona na caminhada da vida. Paulo testemunha esta verdade ao dizer que mesmo abandonado pelos homens, preso ali em Roma, numa prisão chamada Marmetina, e ele diz que o Senhor estava do seu lado, e o Senhor o fortaleceu. E ele chega a dizer, na sua segunda carta a Timóteo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, ele chega a dizer: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Veja bem que ele não tinha ninguém do seu lado, preso, numa masmorra em Roma, e ele diz que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Nós caminhamos e vencemos as lutas dessa vida, por causa da presença de Deus. Paulo, que escreveu 3 epístolas do Novo Testamento, cumpriu a sua vocação, porque o Senhor estava do seu lado na sua caminhada. O autor de Hebreus também reforça dizendo: não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor jamais abandona o seu povo, e nós iremos entrar neste novo ano com a presença de Deus, e na presença de Deus, e para a glória de Deus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco.
A segurança do cristão não está na ausência de lutas, mas na certeza da presença de Deus em todas elas. Em todas as batalhas da vida, o Senhor está conosco, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E por meio dele, nós caminhamos no novo ano com coragem, não porque sabemos o que virá. Nós não sabemos as lutas que nós enfrentaremos em 2026, mas nós sabemos quem caminha conosco. O Senhor vai estar conosco. O Senhor vai estar conosco na alegria e na tristeza. O Senhor vai estar conosco na saúde e na doença. O Senhor vai estar conosco em todas as circunstâncias da vida. O Senhor vai estar conosco. Essa certeza, meus irmãos, nos motiva a viver com fé, a viver com ousadia, a viver com perseverança. E é por isso que nós caminharemos, é por isso que nós nos manteremos em pé, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Mas finalmente, em terceiro lugar, a terceira meta que nós devemos persegui-la é a submissão à vontade de Deus e à sua palavra. Levante a sua Bíblia bem alto assim. A Bíblia é a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Veja o que diz aí o verso em Josué 1, 7 e 8, veja o que o Senhor disse para Josué, há tanto tempo atrás. Vamos ler juntos esses dois versículos? Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja bem, olha a promessa de Deus. Nós devemos ser submissos à sua palavra. Você quer ter sucesso na vida? Quem quer ter sucesso na vida aqui? Quer ter sucesso na família, no casamento? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Deus deixa claro, meus irmãos, que a prosperidade espiritual do povo estava diretamente ligada à obediência à sua palavra. Quer ter sucesso? Quer ser próximo na vida? Obedeça a palavra de Deus. O texto fala assim: tenhas cuidado de fazer segundo toda a lei. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Siga a lei de Deus. A Escritura deveria ser a regra suprema de fé e prática. Ela deveria ser amada, obedecida, estudada, examinada, pregada. E antes de falar, o povo deveria vivê-la, guardá-la no coração. A igreja só proclama com autoridade aquilo que pratica. Nós devemos praticar a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas a nossa única regra de fé e prática, de fé, é também de prática. Nós devemos proclamar a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus. Uma fé desconectada da obediência enfraquece o testemunho cristão. A palavra de Deus tem que ser examinada, obedecida e aplicada na nossa vida. Ao mesmo tempo, Deus ordena dizendo o seguinte: não cesses de falar deste livro da lei. É para ser lida e também proclamada. Em um mundo, meus irmãos, marcado por guerras, a guerra entre Ucrânia e Rússia, mais de 3 anos. Guerra que Hamas contra Israel, Israel contra Hamas. A fome, a violência nos grandes centros, das cidades, vícios que estão destruindo jovens que são escravos da bebida, jovens que são escravos da maconha, da cocaína. Quantos jovens que, em vez de entrar um ano novo na presença de Deus, estão nas baladas, nas noitadas, nos bordéis, nas orgias.
tendo overdose. Alguns morrerão ao passar de 2025 para 2026 com overdose, ou no acidente de carro, ou acidente automobilístico. Pessoas que estão com medo do que pode acontecer na economia, no governo, no mundo. E a igreja, meus irmãos, não pode se calar, não pode parar, não pode recuar, não pode retroceder, não pode fechar as suas portas. A esperança do mundo não está nos sistemas humanos, não está na educação, não está na ciência, não está na política, mas no amor de Deus revelado em Cristo Jesus. A nossa esperança é uma pessoa, Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diante das incertezas da vida, Jesus diz: eu sou o caminho. Diante da mentira, ele diz: eu sou a verdade. E diante da morte, ele diz: eu sou a vida. Por isso o texto diz: medita neste livro. Medita neste livro de dia e de noite. Medite na palavra do Senhor. Isso implica saturar a mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Não deixe que Satanás possa roubar essa semente do seu coração. Se você tirar a palavra de Deus do coração, você será destruído. Somos peregrinos deste mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós vivemos aqui muito pouco. Nós vivemos aqui 70 anos, 80, 100. De todos nós que estamos aqui, nenhum está aqui há 100 anos atrás. E daqui a 100 anos, nenhum de nós mais estará aqui. Mas nós somos cidadãos do céu. Nós somos embaixadores de Deus. Aquele povo que foi para a terra da promessa, aquilo era apenas um vislumbre de uma cidade santa que Jesus foi preparar, onde Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito. E Jesus então, quando veio a este mundo, morreu a pior morte, a morte de cruz, derramou o seu sangue, foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, e depois ele foi assunto aos céus, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e preparando a nova Jerusalém, que vai descer do céu para a nova terra. Somos embaixadores de Cristo, meus irmãos. Assim como a bússola orienta o viajante em território desconhecido, a palavra de Deus orienta a igreja em tempos confusos, em tempos desafiadores. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E Cristo é a palavra viva, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós devemos submeter às Escrituras, e submeter-se às Escrituras é submeter-se ao senhorio de Cristo. Nós estamos dizendo para o mundo inteiro: Jesus é o Senhor da nossa vida, Jesus é o Rei da nossa casa, da nossa família, da nossa história, a nossa esperança está nele. No novo ano, nós somos chamados a viver uma fé bíblica, prática e missionária. Nós somos povo de Deus, povo missionário, e que possamos saber que a palavra de Deus aponta para Cristo como a nossa única esperança. A única esperança do mundo caído é Cristo. Concluindo, meus irmãos, as metas de Deus para o novo ano são claras e profundamente espirituais. E Ele nos chama a nos apropriarmos das suas bênçãos, que você possa tomar posse das bênçãos de Deus, daquilo que Deus tem para a sua vida. Que possamos andar com Ele em confiança, confiando na sua soberania, no seu poder, na sua graça, na sua presença, e que possamos nos submeter integralmente à sua palavra. Obedeça a palavra de Deus, ame a palavra de Deus, e não se trata apenas de um novo calendário. Todo ano o calendário muda, e agora está mudando para 2026, e iremos
daqui a pouco começar o mês de janeiro de 2026. Então não se trata apenas de um novo calendário, mas de um novo compromisso com Deus, que governa soberanamente todas as coisas. A nossa vida está nas mãos dele. O mundo está girando e a gente não está percebendo. Mas Deus está controlando este mundo que está no ar. E a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é soberano. Ele também governa a sua vida. O seu coração está batendo é porque Deus está sustentando o seu coração. Para irrigar então o seu corpo com sangue. E Deus então está sustentando a sua vida. Tudo está nas mãos dEle. Tudo está nas mãos do Deus eterno. Ele quem governa a história. Por isso eu quero convidar a você a tomar algumas decisões para 2026. Tome algumas decisões diante de Deus. E a primeira decisão é viver no novo ano descansando na soberania de Deus. Descanse que Deus está governando a sua vida, na história, na igreja, na sua vida pessoal, na sua vida familiar. Josué atravessou o Jordão confiando na soberania de Deus. E essa decisão, meus irmãos, nos livra de quê? Do medo. Essa decisão nos livra da ansiedade, da preocupação, do medo do futuro, do desespero diante das crises. Quem é aqui que nunca chorou? Quem é aqui que nunca enfrentou angústia na vida? Todos nós. O Senhor Jesus disse que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Moisés morreu, mas Deus continua no trono. Essa era a mensagem de Deus para Josué. Governos mudam, crises surgem, mas Deus continua reinando. Ele continua sentado no trono. Deus continua governando. Por isso, entre o novo ano, descansando na soberania de Deus. Mas em segundo lugar, a segunda tomada de decisão que nós devemos tomar nessa noite: viva no novo ano obedecendo fielmente a palavra de Deus. Não negocie os valores do reino de Deus. Não abra mão da palavra de Deus no seu lar, na sua casa, na vida dos seus filhos. O Senhor disse a Josué para meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Não seja um crente desviado. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não abra mão das coisas de Deus. De igual forma, Deus nos convida, meus irmãos, a viver debaixo da autoridade das Escrituras, mesmo quando isso contraria a cultura. Nós vivemos numa cultura pagã, numa cultura que se levanta contra Deus, contra a família, contra a igreja, numa cultura que blasfema contra Deus, que zomba de Deus, a lógica humana, os nossos desejos pessoais. Viva debaixo da palavra do Senhor. É um mundo relativista, instável. A palavra de Deus continua sendo a nossa bússola segura. Ela nos orienta, ela nos ilumina nas nossas decisões. Então viva de maneira obediente à palavra do Senhor. Não abra mão das coisas do reino de Deus e da revelação do Senhor. Mas finalmente, tome a sua decisão para 2026. Viva no novo ano avançando com coragem na missão que Deus te confiou. Cumpra a sua missão. Cada um de nós tem uma missão. Eu gostaria que nós pudéssemos ler o verso 9 juntos. Veja o que diz esse texto. Vamos ler comigo? Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes. É o que o Senhor disse para Josué. Josué estava com medo de guiar aquele grande povo, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, 2 milhões de pessoas, para uma nova terra, tinham que atravessar aquele Jordão.
E o Senhor diz: olha, onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou conceder isso para vocês. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Eu estou contigo por onde quer que andares. De igual forma, não paralise diante dos desafios, das mudanças, das incertezas, das fobias, dos medos, mas avance na missão cristã, cumpra a sua missão, seja nos seus estudos, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, não abra mão do seu lar. E eu quero dizer para você uma coisa, que neste novo ano, muitos desafios todos nós enfrentaremos, muitos ventos contrários, muitas tempestades, muitas lutas, mas não tenha medo, não recue, Deus está contigo por onde quer que você ande, Deus está conosco, fomos escolhidos pela graça, para que possamos cumprir os propósitos que Deus tem para nós, e essa decisão envolve testemunhar, envolve falar do nome de Jesus, envolve semear a palavra de Deus, envolve servir na igreja com os nossos dons e talentos, envolve lutar contra o pecado. Quem sabe você está caído, mas hoje é o dia de Deus te levantar. Quem sabe você quebrou o 7º mandamento, adulterando, quebrando a sua aliança com a sua esposa. Quem sabe você está fornicando, você que é jovem, vivendo na fornicação, está quebrando a lei da pureza. Quem sabe você está quebrando a lei de Deus, roubando na sua empresa. É tempo de você consertar, é tempo de santificar, é tempo de perseverar na santidade, é tempo de caminhar com esperança, mesmo em meio as dificuldades da vida, é tempo da gente perseverar. O Senhor Jesus não te chamou para recuar, o Senhor Jesus te chamou para avançar, e que possamos ter uma virada de 2025 para 2026 na presença do Senhor, porque Deus nos escolheu para avançar e para cumprirmos a missão que Ele mesmo tem nos dado. Que Deus nos abençoe, amém?